com a Jesus. Glória a Deus. Então nós estamos no nosso primeiro culto de doutrina, dia 2, né? Janeiro 2025. Que tenhamos um ano abençoado em Cristo, né? Como diz o hino, venha o que vier, haja o que houver, mas que Cristo tome a nossa frente e nos ajude a enfrentar o que tiver de ser e a se sobressair e vencer diante dos desafios. Glória a Deus. Mas sobretudo, guardemos a fé, né? Como eu falei até no último domingo, né? Guarda o bom depósito de Deus que te foi confiado. Glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem, Felipe? Como diz o nosso irmão aqui, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, irmã Lia? Tranquilo aí? Aí, tudo bem, o Márcio ali, o Márcio. Teve viajando, né, esse final do ano? Muito bom. Então tivemos mais um final de ano, né, e começo de uma nova jornada, né? Glória a Deus. É um ciclo que se fecha e um outro que se inicia. Portanto, eu queria que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias ou colocado aí o livro dos Filipenses, que o irmão pregou no último vez que ele ministrou aqui. Capítulo 3, verso 12, 13, 14. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus, no capítulo 3, do versículo 12: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Oremos mais uma vez, né? Aqui está, Senhor, a palavra que nós lemos para os irmãos meditarem, refletirem. Que o Senhor venha falar conosco. Eis-me aqui na tua presença, fala conosco nessa noite. Dá-nos da tua graça, dá-nos, Senhor, da tua direção, trazendo encorajamento, trazendo consolo, mas trazendo também motivações para que nós prossigamos para o alvo que é Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé. Portanto, nessa noite, que o Senhor venha dar inspiração ao teu servo, mas também dar um coração que possa ouvir a tua palavra e possa manter nos seus corações para a conduta, para a direção das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, meus irmãos, nós temos lido um capítulo que é bastante versículos, né? Bastante conhecido dessa carta de Paulo aos Filipenses, né? Tem muitos assuntos muito interessantes, né? Sobre a jornada do cristão, né? E a jornada do cristão, ela é comparada com... Dá para só ligar aqui o ventilador? Tu sabe qual é, né? É o que está diferente. É comparada a uma carreira. Muito bom. E que nós estamos numa carreira, não aquela carreira do final do ano, né? Só um ganha o prêmio.
ou em outras maratonas, Olimpíadas, mas é uma carreira de natureza espiritual, né? E o capítulo 11 de Hebreus vai mostrar que nós temos uma grande multidão, né, que muitos já percorreram essa carreira. O próprio Jesus conseguiu, ele andou, ele trilhou o caminho, né, até a cruz, como diz lá em Filipenses capítulo 2, morte de cruz, né? Ele foi fiel até a morte, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, qual é o objetivo de quem corre? É chegar até Daniel 12:13, né? Chegar até o fim. Mas tem alguns atalhos que a gente pode fazer. Tem, mas não é bom você ir pelos atalhos. E qual é o caminho a prosseguir? Qual é a bússola que vai nos orientar? A gente nem usa mais bússola. Qual é o GPS mesmo, né? Então, o Paulo dá aqui algumas atitudes que você, como um corredor, como um que foi chamado, né? Dá uma chamada aqui em pauta. Há uma chamada de Deus. Nós somos chamados para uma caminhada, e essa caminhada, eu posso dizer que ela tem um começo, né? Tudo começa onde? A vida cristã começa quando? Todo o Velho Testamento foi uma preparação. O ministério de Jesus, ele foi o começo e, sobretudo, a sua morte, quando ele ressuscita e ele dá a missão aos discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Então ali é o começo. E no caso quando nós reconhecemos isso, como Paulo diz, que toda língua confesse, que todo joelho se dobre e reconheça que somente Jesus Cristo, Ele é quem? O Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse entendimento, esse conhecimento de quem é Cristo é o começo da nossa caminhada. Glória a Deus. Alguns aqui ainda são novos na caminhada. Alguns já têm algum tempo na caminhada. Mas as palavras de Deus servem para cada um de nós, porque os que têm pouco tempo, até falei no domingo, né, que sobre as crises da fé e sobre os desafios, né, de você não se deixar levar pelo modernismo, né, pelos enganos religiosos, pelas questões deste mundo, né, que querem amarrar a gente, que querem flertar o nosso coração, e nós precisamos nos manter em Cristo. Mas a caminhada é basicamente, como bem está frisado aqui nessas palavras, né? É o evangelho que nós conhecemos. Conhecer a Cristo é o início de tudo. É a chave que vai nortear, que vai dirigir os seus passos, a sua maneira de ser. E aí prosseguir em conhecer até o fim. Aqueles que perseverarem, diz a palavra de Deus, serão salvos. Quem perseverar até o fim, como diz lá em Apocalipse, né? Ser fiel, as meninas cantaram hoje, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa, né? Essa palavra coroa está relacionada a uma recompensa que Deus vai dar àqueles que vencerem, como está escrito lá em Apocalipse diversas vezes: aquele que vencer. Existem muitas dificuldades, percalços na carreira, e alguns deles é você ficar desatento, é você ficar apático, é você não estar nem aí para
você não está só nessa caminhada, porque há não vou dizer coach, mas pode ser que seja um técnico, né? Um orientador que está do seu lado. O Espírito Santo vai lhe dirigindo, vai lhe moldando, ele vai lhe aperfeiçoando conforme os propósitos de Deus. E é isso que nós precisamos de cada dia estar com os nossos ouvidos aguçados, como diz Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Então, cada um que participa dessa grande obra que foi iniciada por Jesus, e quando nós cremos nele, e Paulo diz isso na carta, acho que a juventude deve conhecer esse versículo bem de cor, não, irmão Miqueias? Posso desafiá-los? Filipenses 1,6, o que diz? Deve botar lá para a gente ver. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou, ele começou a boa obra na sua vida, amém, você começou a carreira, glória a Deus. Aí diz mais, ele aperfeiçoará, ele vai continuar aperfeiçoando. A boa obra não está concluída. Paulo vai dizer isso, nós não somos perfeitos. Glória a Deus, perfeito é Cristo, né? Mas nós somos obras em aperfeiçoamento. Glória a Deus. Então nós somos um processo de aperfeiçoamento. Então, ele vai continuar até o dia de Jesus Cristo. Quando será esse dia? Aqui que é o fim de tudo, viu? Melhor dizendo, o fim da caminhada da igreja, que é o arrebatamento e a ressurreição dos mortos, para doravante iniciar o processo da grande tribulação. Mas antes que isso aconteça, a igreja é desafiada a estar sempre nesse foco, neste alvo. Glória a Deus. Eu lembro do profeta Elias, quando foi arrebatado, né? E ele, qual foi o pedido que Eliseu fez para Elias? O pedido que Eliseu fez para Elias: pede o que queres que eu te faça, Eliseu. E o que Eliseu pediu? Quero só uma porção dobrada. Você quer? Você tem certeza? Se você me ver quando eu partir, aí veio um carro de fogo, né? E Elias foi arrebatado no redemoinho, e a capa dele caiu, e o ventania, os ventos eles atrapalham, né? Os motoristas dirigindo no nevoeiro, né? Ele não tem aquela visão da realidade, mas ele manteve focado ali, ele pegou aquela capa de Elias, e daí em diante ele estava dando sequência ao ministério de Deus na vida dele, e de certa forma a gente vai ver que foi muito bem mais abrangente, né, do que o próprio Elias, né? Na questão dos milagres e tudo mais. Então, os corredores, os que estão nessa caminhada, né, têm essa convicção: até o dia de Cristo nós vamos dar continuidade. Enquanto isso, nós estamos numa obra de desenvolvimento. Glória a Deus. Você se considere uma obra em construção. Veja aí, vamos para o texto que nós lemos. Vamos lá, para o versículo de número 12. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Está o versículo 12, o versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Glória a Deus. Então, o apóstolo está nesses dois versículos mostrando a realidade do ser humano, né? Enquanto como servo de Deus, como cristão, nós não alcançamos a perfeição. Portanto, a gente tem que ter até a gente tem que ter uns descontos, né? De uns para com os outros, né? Tem alguns que ainda, eu sempre costumo usar essa expressão, né? Desculpe os transtornos, estou em obras. Uma obra causa muito transtorno na cidade, né? Tem que fazer a gente tem que ter muita paciência
para suportar uns aos outros, né? Para ter paciência uns com os outros. Então, o interessante é que, mas os irmãos não vão ficar só nessa palavra, né? Na verdade, nós somos convocados a ter a consciência que nós estamos num processo chamado processo contínuo de desenvolvimento de vida. Processo contínuo de desenvolvimento de vida. Se você fizesse uma retrospectiva da sua vida cristã, né, principalmente aqueles que começaram desde cedo, há muito tempo, ou então aqueles que começaram na vida cristã com muita dedicação, mas com o tempo o processo foi ficando mais lento e a pessoa foi se desencorajando e se desestimulando, e nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos ouvir as orientações do que a palavra diz para nós, precisamos ouvir o que o Espírito Santo diz para a sua igreja. Nós não podemos desistir do chamado, desistir da carreira que está proposta para cada um de nós. Então, para cada participante desta noite, a palavra nos dá algumas diretrizes, né? E eu vou começar a primeira no versículo 12, a parte B, que diz o que, irmão? Mas, só um pouquinho d'água lá, por favor. Mas, o que? Prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Então, aqui nós vamos observar a primeira direção para os que estão nessa caminhada, que eles têm que prosseguir para alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Ou seja, a salvação é o alcance do cristão, ele foi alcançado por Jesus. Então, a boa obra foi dado início, o novo nascimento, a obra da restauração, a obra da libertação. Então, nós precisamos estar com essa palavra prossigo, é uma palavra de determinação, né? Muitas vezes nós somos levados ao desânimo, ao desencorajamento, mas nessa noite nós precisamos estar determinados por Deus para prosseguir, né? Tem uma passagem bíblica, o irmão sempre gosta de citar, né? Oséias 6 e 4, é isso mesmo? 4 e 6, melhor dizendo. Prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu já conheço a Cristo, já me encontrei com Cristo. Já está bom o suficiente? Não, você tem que prosseguir ainda mais. O poço é profundo, né? O rio é de águas profundas, a gente ainda está no começo ainda. Alguns já estão pela metade, mas tem que continuar, prosseguindo, tá certo? Tem que estar com essa determinação. Estamos determinados a ouvir as orientações de Jesus, né? Existe uma meta, existe um alvo, e você não pode desistir. Glória a Deus. Eu sei que quando a gente começa assim um exemplo, um curso, né? Por exemplo, curso teológico, era uma multidão de gente. Sei que do meio para o fim era quase a metade. Ou então, uma vez a gente fez esse trabalho, né? Convocou um grupo de irmãos para fazer evangelismo. Quando chegou no quase um tempo, eu sei que tem uns percalços, né? Tem as dificuldades materiais, mas espiritualmente, irmãos, nós, haja o que houver, eu vou pegar aqui a palavra, venha o que vier, mas nós precisamos prosseguir para Cristo, glória a Deus. Precisamos prosseguir para esta caminhada, para o alvo, glória a Deus. Então, esta é a grande verdade que nós precisamos, não venhamos nos acomodar, né? E Paulo vai dizer isso, olha, muita coisa foi realizada atrás, muita coisa Deus abençoou atrás, mas eu preciso prosseguir
e não me acomodar com aquilo que foi feito no passado. Glória a Deus. Com as realizações no passado. Eu tenho que prosseguir. E olha que ele estava preso, né? Nessa carta, né? Mas eu tenho que prosseguir. Eu não posso me entregar à tristeza, à melancolia, a um espírito de desistência. Eu tenho que prosseguir com Cristo. Glória a Deus. É essa verdade que fica em pauta aqui para mim, essa mensagem nessa noite. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer como participante dessa corrida com Cristo é prosseguir para alcançar aquilo para o qual fui alcançado. Cristo me alcançou. Continuemos, prossigamos em nome de Jesus. Segunda palavra, que está no versículo de número 13, quando ele diz assim: outra coisa que eu tenho que fazer é. Qual é a outra coisa que devemos fazer? Que outra coisa que devemos fazer? No versículo 13, qual é a outra coisa que devemos fazer? Esquecer-me das coisas que para trás fica e avançar para as que estão diante de mim. Esquecer-me das coisas que para trás fica. Aqui, se nós podemos fazer uma aplicação, glória a Deus, exatamente, né? Essa mensagem, né, não é só para a liderança, né? Paulo se inclui como parte do corpo de Cristo, como irmão. Todos somos irmãos em Cristo, todos estamos na mesma situação, mesmo que alguns possam serem apóstolos, né? No caso aqui Paulo, outros têm outras funções eclesiásticas, mas todos são irmãos, todos estão na mesma caminhada, glória a Deus. Percebam aí, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, há um propósito individual para cada pessoa, um propósito individual, né? Cada um de nós temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso alvo comum? É alcançar a maturidade, glória a Deus. Esse é o grande detalhe da vida cristã, alcançar a maturidade. Irmãos, me dê uma ideia aí do que seja essa maturidade. É uma pessoa já de idade assim, é? A maturidade é um processo desse desenvolvimento de vida que você vai, né, desenvolvendo espiritualmente, você vai desarraigando, né, as coisas velhas. Até me lembrei aqui da mensagem, né? Desarraigando as coisas velhas, removendo da sua vida aquilo que atrapalha, buscando o Senhor orientação, para que você possa seguir essa jornada. E o Evangelho é um chamado à simplicidade, é um chamado não à religiosidade, não, é um chamado a seguir aquilo que a palavra orienta para nós. Então, meus amados irmãos, essa é uma verdade que nós precisamos aprender. Uma coisa devo fazer: eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam, glória a Deus. Então, remova os obstáculos, algumas memórias que podem bloquear o nosso crescimento. Jeremias diz: quero só trazer a memória, só o que me traz esperança, aquilo que me traz de sabor, aquilo que me traz, que remove, aquele sentimento que vai causar estrago espiritual. Eu não quero trazer a memória, glória a Deus. Eu quero perdoar, eu quero seguir em frente, eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero alcançar a maturidade com Deus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e novamente ele diz: avançando para as que estão diante de mim. Glória a Deus. Tem muita coisa boa para ser feita em 25, tem muitas coisas que você deve fazer em 2025. A vida continua, glória a Deus. Os desafios são grandes, mas olhando para este alvo, olhando para Cristo, eu estou prosseguindo. E é essa palavra que levou este homem aprisionado, mas estimular os crentes a nunca desistirem do chamado de Deus, a nunca desistirem. E o chamado é para a salvação, isso é um chamado geral, mas tem um chamado
para servir no corpo de Cristo. Glória a Deus. Esse é um ponto muito bem. Quem são os candidatos a servir no corpo de Cristo? Glória a Deus. Quem são as pessoas que vão prosseguir a servir no corpo de Cristo? Quando é que falta maturidade? É quando as pessoas, por exemplo, vão para, recebe alguma, se não foi apresentado. Uma vez eu lembro que eu fui para uma igreja da DE Brasil. Houve uma falta de comunicação, e foi chamado outro pregador. E na verdade o irmão nem me apresentou. Mas Jesus estava me vendo ali, E o irmão pregou uma mensagem muito boa. E eu fui para receber. Talvez houve um desencontro de ideias, Mas eu aprendi ali que eu fui ali, se não fui apresentado, se não fui honrado, ou se não preguei, o importante é que receber de Deus, ao invés de sair da igreja com raiva, com aquele de sabor, com aquele sentimento ruim, não, vamos continuar, glória a Deus. Outra oportunidade, Deus abençoe. Uma vez eu lembro que o irmão chamou até um pastor para orar por mim, na mesma igreja que eu era, E o pastor pensou que iria pregar, e ele pregou isso. Deixa pregar, que eu sou de casa mesmo. Achei que foi bom. Tem uns irmãos que brigam para pregar, Já tem uns que brigam para não receber a oportunidade. Mas o importante, irmãos, é que a gente não vá ficar com raiva com picuinhas, sabe? Existem algumas picuinhas que querem trazer dissabores, trazerem desunião. Isso aí inflama, a unidade da igreja e a nossa própria vida espiritual. Lembre-se que nós estamos num processo chamado desenvolvimento de vida. Nós não podemos ficar amarrados a picuinhas, a questões, a oportunidades. Nós estamos aqui como servos de Cristo. Glória a Deus. Se alguém não nos reconhece, se não fomos apresentados, mas nós estamos diante de Deus como servo de Cristo, como herdeiros de Deus, estamos numa chamada, e Deus nos chamou para servir a causa dele. Não foi para colocar o nosso nome no outdoor, não foi para se apresentar. Deus chama nós para sermos servos dele. Glória a Deus. Essa ideia de muita tietagem, de ser uma pessoa famosa, isso é coisa mundana mesmo, Se bem que Deus pode dar a fama a alguém, dar um nome a alguém, isso é para a glória de Deus. Mas o importante é que o principal, o alvo é Cristo. Glória a Deus. Avançando para as coisas que estão diante de mim, esquecendo das coisas. E Paulo tem um passado que ele traz à tona, que ele diz, tudo isso aí eu considerei como esterco, nada representa, porque eu tenho que prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Irmão, então, algumas vezes a gente chega aqui, o pastor, você não vai mais servir na causa, você vai lá para o banco de reserva agora? E agora, Léo, o que vai ser? Eu vou para a caverna, eu estou desprezado, ninguém olhou para mim. Ou então alguém vai dizer, graças a Deus me livrei. Não é isso não, faça isso não. Tem alguns que dão graças a Deus quando se livram, Não querem mais servir. Mas prosseguir exatamente, se aquele desafio não, se aquele projeto não deu certo, mas prossiga para o alvo. Deus tem coisas novas para cada um de nós. É preciso buscar a renovação, glória a Deus. Eu lembrei muito dessa mensagem que o Islã pregou, deu uma palavra aqui na terça, Ele estava vivendo esse drama aí, Eu pensei, eu achei, eu vou voltar para trás, vou para meu lugar. Foi quando eles tiveram um encontro com Jesus, voltaram a prosseguir para Jerusalém, voltaram a pronunciar as palavras do que o Cristo ressuscitou. Eles ganharam ânimo novamente, de um estado de desistência, eles agora se tornaram atuantes
na igreja ali, inicialmente falando, glória a Deus, e confirmando as palavras de Jesus. É isso que Deus quer para cada um de nós. Mas vamos concluir nesse ponto final aqui. Uma coisa eu faço, é avançando, esquecendo das que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14, diz o quê? Prossigo para o alvo. Você está prosseguindo para o alvo? Nós queremos prosseguir para o alvo. Quem é o alvo, irmão? O alvo é Cristo, foi falado aí. Essa palavra alvo, glória a Deus, scopus, né? É uma meta, é o foco em uma jornada de fé. Qual é a meta, o foco que o cristão deve mirar? Assim podemos dizer. Qual é o alvo? É exatamente, o alvo é chegar até o fim da jornada. O alvo é chegar até o fim, como eu falei nas palavras de Daniel 12, 13. Tu, porém, vai até o fim. Porque se você chegar até o fim da jornada, com Deus no coração, o apóstolo vai dizer assim, porque tem uma motivação aí, tem um prêmio. Não é que você vai fazer as coisas de Deus motivado pela grana, né? Pela grana. Não, existe um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus, quem quer receber esse prêmio? Todos nós queremos receber. Glória a Deus. Mas para receber esse prêmio, eu preciso prosseguir para o alvo. Preciso continuar no alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Há uma vocação que cada um de nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Qual é a minha vocação, irmão? Qual é o meu chamado, irmã? Você já pensou nisso? Glória a Deus. Eu quero servir a Cristo. Eu quero estar aqui na obra de Deus. Eu quero participar. Eu quero estar como um desses 4 homens que pegaram ali o paralítico, e vamos levar este homem até Jesus, porque Jesus tem jeito para a paralisia física e espiritual. E Jesus realmente, na verdade, libertou foi ele dos seus pecados, né? Inicialmente. Dali em diante, ele, além de perdoar, levantou aquele homem para provar que ele podia perdoar os seus pecados. Então nós temos esse chamado nesta igreja, neste lugar, de servir a causa de Cristo, de estarmos a serviço do reino de Deus. Então prossigamos, irmãos, para o alvo, porque Jesus é o alvo do crente. Glória a Deus. Quando você olhar para um irmão, para uma irmã, você vai ver alguns defeitos. Não vão ver, não? Vão ver, não, Léo, meus defeitos? A Léa conhece meus defeitos tudinho. Olha aí, está dizendo aí, viu? Rapaz, a gente fala do defeito do pastor, chega, aparece as manifestações, viu? Com certeza. Mas quem é que não tem defeito? Eu estou prosseguindo para o alvo. Eu estou em Provérbios 4:18. Eu sou como a luz da aurora, que vai brilhando. Tem algumas trevas que estão querendo pegar o caminho, mas está repreendido em nome de Jesus. Toda treva do mal, toda treva do pecado, toda treva do egoísmo, prossiga para o alvo, porque vai iluminar até um dia ser perfeito. Aí, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Perfeito só Jesus, mas procuremos aperfeiçoar em Cristo Jesus, como eu falei nesta noite, glória a Deus, olhando firmemente para Cristo, prossigamos, esquecendo para as coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, e olhando para o alvo. Vamos convidar aqui o nosso irmão para louvar um hino. Islã, és tu mesmo que vai louvar. Está aí.